Na sessão de hoje vamos falar do conceito muito importante no Unity, que é o conceito de prefabs, pré-fabricados. Mas antes de abordarmos esse conceito, eu vou-vos mostrar o que é que eu tive aqui a fazer. Portanto, o meu nível do terreno, eu já fiz aqui umas montanhas à volta, toda a volta do terreno. Não tinha feito outra vez. Quando nós mexemos na geometria do terreno ou quando acrescentamos elementos estáticos ao nosso nível, nunca se esqueçam de ir outra vez aqui à barra da navegação e voltar a fazer o bake. Mais uma vez, esta barra, se não está disponível, está aqui. Window, AI e Navigation. Porque sempre fazemos alterações de geometria, se não fizermos o bake, ainda é utilizada os cálculos anteriores e vamos ter comportamentos estranhos, como por exemplo NPCs que podem não estar exatamente ao nível do solo, podem andar a voar, por exemplo, porque antes tínhamos lá uma montanha e agora já não temos. Outra coisa que eu também quero fazer antes de avançarmos para o conceito dos prefabs é pôr os limites então aqui no nosso nível. Por vezes nós podemos ter zonas do nosso nível em que o player consegue saltar e quebrar a ilusão de que está aqui num ambiente. Por exemplo, se eu for aqui a correr para aquele lado, provavelmente vou conseguir saltar e caio do nível. Portanto, nós não queremos isto. Então o que eu vou fazer é criar um objeto vazio. Vou-lhe dar o nome limites. Vou colocá-lo no 000, portanto vou fazer aqui o reset. E agora vou adicionar colliders por forma que sejam criadas umas paredes virtuais que o player não vai ver e que vão limitar o movimento dele só dentro do nível. Ele nem sequer vai conseguir saltar para cima das montanhas, que eu vou pôr o collider ainda mais para dentro das montanhas. Então vou aqui adicionar um box collider e ele deve ter ficado na posição 000, portanto vou fazer aqui duplo clique para o Unity mostrar, cá está ele. E agora que eu preciso que ele venha cá para cima, portanto, lembra-se que nós tínhamos elevado isto em 10 metros, portanto eu vou puxar aqui 10 metros para cima. Assim ele já está aqui ao nível do chão, entre aspas, como é óbvio. Agora eu vou aumentar o Y, para um Y muito grande, por exemplo 10 metros. Vou aumentar agora este Y 15, ok. A partir disto é suficiente para o player não conseguir saltar. E agora vou ajustar a largura e o posicionamento dele para que o player não consiga saltar para cima das montanhas. Portanto, isto aqui é o eixo dos Zs. Se eu for aqui 5, provavelmente. Ok, 5 parece-me que é suficiente. E agora, o comprimento é o eixo do X, portanto vou aqui 100. Ok, estes tamanhos são sempre a partir do centro do objeto e então depois tenho que sempre ajustar aqui, recentrar 50, tem que ser maior, 200, 100. Pronto, parece-me que assim o player já não vai conseguir passar por aqui. Se nós experimentarmos, portanto isto é a parede que está aqui nas costas do meu player, eu vou com o player para aqui, ele há de chocar aqui e veem que ele não consegue passar daqui. Pronto, e agora é só duplicar esta parede para as outras posições. Portanto, para fazer do outro lado é o mais fácil, é só fazer aqui, copiar o componente, depois colar o componente como um novo e agora ajustar o eixo dos Zs. Portanto, aqui no centrar tenho que o puxar para o outro lado, provavelmente 200. 200 é muito porque ele já fica fora, portanto deve ser para aí 195 ou 190. Eu vou experimentar com 195, parece-me bem. Agora vou duplicar novamente, copiar e depois colar como um novo. E agora vou tentar fazer uma destas paredes do outro lado. Portanto, aqui tenho que trocar os eixos na prática. Aquilo que eu tenho nos eixos do X vai ter que passar para o do Z. Portanto, eu aqui vou tirar o 200, vou pôr um 1. Vou pôr 200 aqui. Ok, ele já está ali. E agora
aqui vou pôr 195 e ali vou pôr 100. Exatamente, cá está ele, perfeito. E agora duplico, mais uma vez copio e colo como um novo, e agora tenho que puxar no eixo do X para o outro lado, portanto deve ser 5. Pronto, e tenho os meus limites do nível definido, e assim o player nunca vai conseguir sair destes limites. Uma coisa que às vezes pode acontecer é a câmera, como nós temos o Cinemachine e a câmera evita obstáculos, nós podemos ter aqui um pequeno comportamento esquisito da câmera, que é a câmera achar que aquele collider está a bloquear o player. Mas mesmo assim também não faz nada de muito especial, consegue aproximar na mesma. Se vocês quiserem que a câmera ignore aquilo, podem fazer, mas se calhar aqui nem é boa ideia, porque senão depois o jogador faz isto e a câmera fica do outro lado do terreno. Portanto, está perfeito, em minha opinião. Pronto, então vamos agora então falar dos prefabs. O que é que são os prefabs? Por vezes nós temos objetos no nível, não é? Como são aqui o player, o ninja e o hambúrguer e o cato que tira a vida, mas também podemos precisar de ter objetos que não existem no nível e que são inseridos já com o jogo a decorrer, que são instanciados e são inseridos com o jogo a decorrer. Nós podemos ter objetos que estão escondidos e depois eles passam a estar ativos, portanto podemos desativá-los e ativá-los, mas é sempre uma chatice porque temos que ter uma referência para ele e saber onde é que ele está e por aí fora. E então no Unity existe um conceito que é o conceito de prefab. Um prefab é um game object que já foi preparado, foi pré-configurado e que depois nós podemos instanciá-lo por código quantas vezes nós quisermos, usando uma função chamada instantiate, ou então podemos simplesmente arrastá-lo para um nível. Por exemplo, se eu quiser fazer outro nível usando o player e a câmera e o ninja, eu tinha que vir aqui copiar e colar para lá. Então eu posso simplesmente fazer um prefab e depois é só arrastar daqui da minha pasta do project para lá. Então como é que nós criamos os prefabs? Carregamos, eu costumo fazer uma pasta chamada prefabs, apesar de não ser obrigatório, mas é só uma questão de organização, como é óbvio. Pode ser uma pasta com um nome qualquer. Eu vou então aqui criar aqui uma pasta, eu vou-lhe dar o nome prefabs. E agora, qualquer um destes objetos que nós queremos fazer um prefab dele, simplesmente arrastamos para essa pasta. Portanto, eu vou arrastar, por exemplo, o ninja para a pasta dos prefabs. Se vos aparecer esta mensagem, quer dizer que aquele objeto já é um prefab ou dentro dele existe um prefab, e aqui ele deixa-vos fazer uma variante do prefab ou então criar um original. 99% das vezes vocês querem originais, eu já vou-vos mostrar quando é que vocês vão querer fazer variantes. Portanto, eu vou clicar em original e depois vou fazer a mesma coisa com o hambúrguer. O hambúrguer era utilizado para recuperar a vida. Aparece a mesma mensagem original, o player também, original, a torre não, mas o cat sim, o cat é uma armadilha que nós também vamos querer reutilizá-la, original. Pronto, então agora nós temos aqui prefabs, todos estes iconezinhos azuis que vocês podem ver são prefabs. Este ícone aqui, apesar de ser azul, é um prefab porque é um modelo que foi importado para o nosso jogo. No entanto, ele não é um prefab da mesma maneira que são os outros. Este nós não o conseguimos instanciar. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, num nível novo, eu vou gravar estas alterações, vou criar uma nova cena. Vou dizer que é uma cena básica, só para vocês verem, não vou gravar nada que vou fazer aqui. Se eu agora quisesse, imaginemos que eu tinha aqui um nível criado, se eu quiser agora usar os prefabs, é só chegar aqui à pasta e arrastá-los para onde eu quiser os colocar. Pronto, e posso inseri-los na minha cena de uma forma muito mais simples, não tenho que estar a abrir a outra cena e copiar de um lado para o outro. Pronto, eu vou voltar então à minha outra cena, não vou gravar isto. Vou aqui à pasta das cenas, eu estava na cena chamada teste, salvo erro, don't save. Pronto, cá estamos nós de volta. Agora, vamos falar do que é que são então os prefabs variantes. Eu vou criar aqui um cubo, só para vocês verem. Cubo, eu vou-lhe chamar cubo amarelo. Pronto, e então vou aqui buscar um material, espero que haja cá um material amarelo. Ah, sim senhor. Pronto, eu vou fazer o reset do cubo. Ele foi parar no 000, lá está ele em baixo. E eu agora vou trazê-lo aqui para cima para ser mais fácil nós vermos. Trazê-lo aqui para o pé do player.
Ninja. Pronto, está ali. Ok. Para fazer focos, carrega na tecla F ou então faça um duplo clique no objeto que ele faz um foco sobre ele. Pronto, se eu agora quiser criar um prefab deste cubo amarelo, vou arrastá-lo para a pasta dos prefabs. Reparem que eu agora posso apagar o cubo amarelo daqui, porque eu tenho uma cópia dele ali. E basta arrastá-lo para cá e ele é inserido outra vez na cena. Não apaguem o prefab dali, porque se apagarem o prefab dali, o que acontece é que depois este cubo aqui fica, em vez de ser amarelo, fica vermelho e ele diz que não encontrou o prefab. Portanto, não apaguem os prefabs que vocês criaram da pasta dos projetos. Pronto, se eu chegar aqui ao meu cubo e, por exemplo, decidir que o collider dele vai ser diferente, imaginemos que eu queria o collider dele maior, para ser mais fácil o player chocar contra ele, por exemplo. Vou aumentar aqui 1.2, 1.2, no X e no Z. Se vocês repararem, ficou com uma cor diferente e ficou aqui com um traçozinho azul. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas alterações que eu fiz só afetam esta instância do meu prefab. Portanto, só esta cópia do meu prefab que está no meu projeto, na minha hierarquia, é que foram afetadas. Se eu clicar no cubo amarelo que está aqui na pasta, ele continua exatamente igual. Se eu arrastar daqui para lá, eu vou arrastar a versão inicial, digamos assim, a versão original do meu cubo, que não tem aquelas alterações que eu fiz ali no collider que só afetaram este. Ok? Portanto, eu posso ter várias instâncias e cada instância pode ter as suas propriedades manipuladas e não afetam os outros. Agora imaginemos que eu, vou apagar isto aqui, imaginemos que eu quero aplicar estas alterações a todas as cópias, e inclusivamente ao original, ao prefab original. Então vocês agora aqui em cima, quando tem um prefab selecionado, tem este botãozinho que diz Overrides, e isto mostra-nos o que é que está diferente. Portanto, se vocês clicarem aqui, se só aparecer esta parte de cima, quer dizer que o prefab está igual ao original, mas se houver diferenças, elas aparecem aqui em baixo. E vocês podem clicar nelas e ver o que é que mudou. E podem reverter as alterações ou então aplicar. E se eu fizer o aplicar, agora aquelas alterações já não estão a negrito, porque agora o cubo amarelo original também já tem aquelas alterações. Portanto, isto permite-me, se eu tiver dezenas de prefabs, fazer alteração só num e afetar todos. Se eu alterar o prefab a partir da pasta do projeto, afeto todos logo de uma vez. Portanto, se eu chegar aqui e disser que quero isto com 1, isto com 1, isto com 1, este prefab passou a estar também com 1. Porquê? Porque eu mexi no original. Ou mexi no original, eu afeto as cópias que estão no cenário. Se eu mexi nas cópias que estão no cenário, é que não afeto o original. Outra maneira que eu tenho de editar os prefabs é ir aqui ao botãozinho que diz Open e assim entramos no modo de edição de prefabs. Se vocês repararem aqui na cena, ficou tudo cinzento menos o cubo amarelo. E eu agora, todas as alterações que eu fizer aqui vão afetar o original. E, portanto, eu aumentei aqui para 2, aumentei ali para 2. Vou clicar aqui para voltar à cena, ou então podem clicar aqui onde diz Scenes. E agora, se eu for ver o original, também está alterado. Portanto, sempre que eu editar o original na pasta do projeto ou fizer alterações numa cópia, clicando no botão Open, ou fizer alterações na cópia e depois for aqui em cima e fizer Apply, afetam todas as cópias daquele prefab. Se eu fizer alterações e não aplicar essas alterações no prefab original, é só este que é alterado. Então, se eu quiser fazer uma variante, imaginem que vocês têm um cubo amarelo, mas também que precisavam ter, por exemplo, cubos verdes. Se eu arrastar para aqui o material do cubo verde, desculpem, não era isto que eu queria fazer. Se eu arrastar para aqui o material para o cubo verde, ele ficou verde, este material até é transparente, e o original continua amarelo. Portanto, eu posso alterar este material desta cópia. Vocês, se forem aqui em cima, vocês conseguem ver que foi alterado o material no render. Portanto, como o material foi alterado, aparece alterado aqui onde diz materiais, aparece ali. Portanto, mas imaginem que eu quero agora fazer um prefab que vai ser igual aos outros prefabs. Portanto, o cubo amarelo, na realidade, agora vai ser cubo verde. Mas eu quero que a única diferença que existe entre eles é que este é verde e o outro é amarelo. Por exemplo, se eu tiver um script, eu quero que ele tenha o mesmo comportamento. Se eu fizer uma alteração no outro, eu quero também que afete este. E é aqui que entram as variantes. Portanto, nós podemos arrastar para a pasta dos prefabs e agora fazemos um prefab variant.
O ícone é um bocadinho diferente, tem ali uma barrazinha de lado. Eu agora tenho dois prefabs e diz ali variant, para indicar que esta é uma variante. Se eu alterar o prefab original, vou voltar a alterar aqui no Collider, 22 não é preciso, continua a afetar a variante, portanto a variante foi afetada porque eu alterei o original. No entanto, eu posso alterar a variante, neste caso, e aplicar esta alteração. Esta deve ter mudado, portanto voltou a estar em 1.1, mas esta aqui continua a estar em 2.2, porque eu alterei a variante, não alterei o original. Portanto, isto é um prefab variant eu costumo utilizar quando faço inimigos para um nível, em que tenho o modelo original, digamos assim, do meu inimigo, o prefab original, que tem umas determinadas propriedades, e depois no nível 1 eu quero uma versão daqueles inimigos, por exemplo, em que a velocidade é mais baixa ou em que tem armas mais limitadas, e depois faço outro variant para o nível 2 em que eles são mais rápidos e têm outras armas. Portanto, a ideia dos variants é esta, é que eu posso ter é quase como se fosse uma hierarquia, não é? Em que o cubo verde, que é um variant, é derivado do cubo amarelo, do original. Se eu alterar o o original, vou alterar as versões do cubo variant. Se eu alterar o variant, não afeta o original. Portanto, é quase como se fosse o mesmo princípio da programação orientada aos objetos, em que temos uma base, uma classe base e depois as derivadas. Então, para que é que nós podemos utilizar, e eu agora vou deixar aqui os cubos, apesar de nós não os vamos utilizar no nosso jogo, eu vou deixá-los cá ficar. Em que é que nós podemos utilizar aqui os prefabs no nosso jogo? Já vimos um exemplo, que é criar prefabs e depois num nível novo inseri-los, voltar a inserir. Outro exemplo é, por exemplo, aquilo que eu queria fazer, a ideia que eu tinha desde o início, que era uma mecânica de jogo em que o player vai atirar pedras para tirar vida aos inimigos. E então, nós temos um modelo aqui na pasta dos modelos 3D, acho que é em props. Há aqui um modelo chamado Rock. Este Rock 1. Eu vou arrastar para aqui. Portanto, o tamanho da nossa pedra não é muito grande, mas é uma pedra que ele vai atirar, portanto também convém que não seja muito grande. E esta vai ser a pedra que o nosso player vai atirar. Eu vou-lhe mudar o nome para pedra. E eu vou precisar que a pedra tenha um rigid body, para que quando o player atirar a pedra vai ter um comportamento realista, portanto ela vai cair, não vai estar a flutuar no espaço, vai rebolar, portanto nós queremos que ela tenha um comportamento realista, então vamos pôr o motor de física do Unity a controlar a nossa pedra. Além disso, eu preciso que ela tenha um collider. Como ela é relativamente redonda, vocês podem pôr um Sphere Collider. Vocês podem ver, o Sphere Collider fica razoavelmente bem. Se quiserem ter uma pedra com um comportamento mais realista, podem também atribuir o Mesh Collider, sendo que coloquem como convexo, que é para que ela fique só com a parte de fora da nossa pedra, e um Mesh Collider que seja convexo é mais fácil, não tem tanto peso na execução, tanto peso de cálculos na execução do nosso jogo. Pronto, eu vou manter o Sphere Collider na mesma, porque acho que é suficiente. E agora, o que eu quero é que quando a pedra atingir um inimigo, tira-lhe vida. Nós já tínhamos aqui um script que tirava vida. Onde é que ele está? É o armadilha. Não é? O armadilha é o script que tem aqui as colisões. Então eu vou atribuir à minha pedra o script armadilha. Vou arrastar para ali. E agora vou fazer o prefab disto tudo. Portanto, vou arrastar a pedra para aqui, para a pasta dos prefabs. Se vocês tiverem, é um original, um prefab original. Se vocês começarem a ter muitos prefabs, eu também costumo organizar depois esta pasta, por exemplo, por NPCs, que são os inimigos, por armas, por armadilhas, coisas assim do género. Crio umas categorias para organizar isto. Pronto, a pedra não vai existir no nível, portanto eu vou apagá-la, porque ela só vai existir no nível quando o player a atirar. E então agora vamos fazer o script que vai fazer o player atirar a pedra. Vamos selecionar aqui o nosso player e eu vou-lhe adicionar aqui um script novo que ainda não existe, que vai ser atirar. Portanto, escrevi atirar, novo script. E agora vamos então fazer o código que vamos utilizar para o player atirar o script. Atirar a pedra.
Isto eu não preciso. Não apareceu aqui o atirar. Vou voltar aqui, vou clicar outra vez. Pronto, já cá está. Reparem que, já agora antes de continuar, reparem que o script atirar tem ali um símbolozinho do mais. Quer dizer que este script foi inserido no prefab, mas ainda não está no original. Portanto, antes que eu me esqueça, eu vou aqui a override e vou fazer apply all. Pronto, e agora já desapareceu lá o mais, quer dizer que ele já está no original. Então, eu vou precisar de ter um modelo do meu prefab que vou atirar. Vai ser um game object, eu vou-lhe chamar pedra prefab. Portanto, este vai ser o modelo da pedra que eu vou tirar. Eu vou gravar, vou voltar aqui ao Unity só para vocês verem. Vai aparecer aqui o campo que eu criei, propriedade que eu criei, pedra, e o que eu vou fazer é ir à pasta dos prefabs e arrastar a pedra para lá. Ok? Portanto, é assim que nós definimos quais são os prefabs que nós vamos ter ou que nós podemos referenciar no nosso código. Atenção que o prefab, isto aqui vai funcionar mesmo como um modelo, porque nós nunca vamos atirar este prefab, nós vamos instanciar a partir dele outros game objects. A seguir eu preciso definir o ponto de onde o player vai atirar, mais uma vez porque o player tem o ponto pivô nos pés. Eu não quero que a pedra seja instanciada dentro do collider do player, senão ele próprio vai perder vida. Então eu vou criar um objeto vazio, até posso fazer isso já. Botão direito, create empty, e vou-lhe chamar ponto atirar, e vou posicionar este objeto vazio mais ou menos assim, de maneira a que fique fora da Sphere Collider, porque se não ficar fora da Sphere Collider, como temos o script, a armadilha vai colidir e depois vai tirar vida ao próprio player. Portanto, eu acho que o meu está fora. Se não estiver fora, nós depois também podemos diminuir um bocadinho aqui os colliders, que já até estão muito grandes. Mais uma vez, reparem, tenho ali o mais, quer dizer que isto ainda não foi aplicado no prefab, eu vou aplicar antes que me esqueça. Pronto, eu vou voltar aqui ao atirar. Já tenho o ponto de atirar. Depois preciso de saber a força que eu vou usar para atirar a pedra. Vou-lhe chamar força atirar. Inicialmente eu vou pôr 5, depois logo se vê. A minha pedra, eu posso atirar uma pedra e deixá-la no nível, e depois atiro outra, deixo no nível, e atiro outra, deixo no nível. A certa altura tenho muitas pedras no nível e o jogo começa a ficar um bocadinho lento. Então nós podemos definir um tempo para a pedra ser destruída. Portanto, eu normalmente chamo de tempo de vida. E isto é em segundos, portanto eu vou definir por exemplo 5 segundos, quer dizer que passado 5 segundos a pedra de ser atirada ela vai desaparecer do nível. Depois eu para já não preciso mais nada, eu vou deixar só aqui um tudo para me lembrar, porque depois vamos ter que acrescentar aqui coisas que têm a ver com a animação. Portanto, nós depois vamos querer fazer o movimento do player animado a atirar a pedra. Agora, para atirar a pedra, nós já temos aqui definido no sistema de input do Unity. Project Settings, Input Manager, já que há um botão chamado Fire 1, aliás até há dois, é o controle do lado esquerdo, é o botão do rato do lado esquerdo e também é um joystick, provavelmente, e exatamente o botão 0 do joystick. Portanto, se nós estivermos a jogar com um comando da consola, também podemos usar o joystick. Portanto, o que é que nós vamos aqui testar? Vamos ver se o player, fazemos input get button down e vamos ver se ele carregou no Fire 1. Se ele carregou no Fire 1, nós vamos chamar a função que ainda não existe, que é atirar pedra. Ok? E agora vamos aqui criar a função atirar pedra. Void atirar pedra. Nós depois vamos ter que mexer um bocadinho neste código porque queremos sincronizar a animação que vamos fazer de atirar a pedra com o instanciar do objeto, mas para já serve perfeitamente. E agora, para instanciarmos um objeto, nós usamos esta função, instantiate. E depois temos que indicar o modelo do prefab que nós queremos utilizar, no nosso caso é precisamente a pedra. Temos que indicar o ponto onde ele vai ser instanciado, portanto, no nosso caso é aquele ponto a tirar, ponto position, e depois a rotação do objeto. No nosso caso, a pedra, eu não quero que ela tenha nenhuma rotação, portanto eu quero que ela esteja sem rotação nenhuma, e então nós podemos utilizar com a turn identity, que assume, que indica que a turning é uma classe, ou uma estrutura, melhor dizendo,
que tem as funções associadas a rotações, a ângulos, e o identity representa a identidade, portanto representa o objeto sem ter nenhum tipo de rotação. Só assim o objeto aparece na cena. Eu vou gravar e vamos experimentar para vocês verem. Nós temos que preencher aqui o ponto a tirar, que é este ponto a tirar aqui, do player. Pronto, eu agora vou... Aliás, antes que eu continue, vou fazer já aqui o override, apply all, e vou executar. Portanto, e quando eu clicar com o botão esquerdo do rato, ou se eu carregar na tecla left, a pedra aparece. Estão a ver ali as pedras a serem instanciadas. Só que ainda não estou a tirar pedra nenhuma, porque na realidade a pedra está a cair aos meus pés e eu até já perdi a vida toda. Porque a pedra depois estão a tocar em mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Para a pedra ser atirada, eu vou voltar aqui ao código, e nós temos que usar o rigid body dela para lhe dar uma força, para ela ser projetada. Esta função instantiate devolve uma referência para o GameObject que foi instanciado. Então nós podemos dizer var objeto igual, e eu agora sei que este objeto tem o componente rigid body que nós criámos há bocadinho. Então eu posso dizer object.getComponentRigidBody, e eu agora posso manipular o objeto usando o motor de física. Eu quero lhe adicionar uma força. A força que eu lhe vou adicionar é na direção da frente para onde o meu player está virado, portanto é o transform.forward, e eu vou multiplicar pela força a tirar. Okay? Isto faz com que, se o player estiver virado para um lado ou para o outro, ele vai ser, o objeto vai sempre na direção para onde ele está virado. Agora, eu quero destruir aquele objeto passado aquele tempo de vida que nós definimos aqui em cima. Então existe a função destroy, que permite-nos destruir um objeto, mas eu não o quero destruir instantaneamente. Se eu fizesse assim, o objeto era instanciado e depois era destruído. Eu quero destruí-lo passado aquele tempo de vida. Então vou pôr aqui o tempo de vida, e assim a função só o vai destruir passado os segundos que estiverem definidos ali. Vamos voltar então aqui ao nosso projeto, vamos deixar compilar a ver se não temos nenhum erro. Parece que não. E agora eu vou já aumentar aqui o valor da força a tirar para 50, porque acho que 5 é muito pouco. E vamos experimentar. Mesmo 50 é pouco. O objeto quase cai. E vou deixar passar os segundos, estão a vê-los eles a desaparecerem, portanto estão a ser destruídos. E sempre que nós instanciamos por código um objeto, se vocês olharem para a hierarquia, aparece o nome do objeto original e entre parênteses dizer clone, para indicar mais facilmente que ele é um clone, é uma cópia. Portanto, 50 é pouco, eu vou pôr 500. Pronto, 500 parece-me já um valor mais válido e que vai permitir nós acertarmos em inimigos que estejam aqui à nossa frente. Nós depois vamos fazer a animação do player. Fazer a animação não, vamos usar uma animação que já lá está, para fazer o movimento do braço, para dar a sensação de que ele está a tirar a pedra. Pronto, muito bem, acho que está interessante esta parte do atirar. Podemos, na parte da questão do atirar, ficar por aqui. Vou só aqui arrumar a pasta, na pasta de scripts, o atirar. Outra funcionalidade que é normal existirem nos jogos é a possibilidade então de ganhar vida. Nós tínhamos definido que aqui o nosso hambúrguer ia devolver vida ao player, não é? Porque metemos cá este recupera a vida. No entanto, eu não quero que o hambúrguer já esteja no nível. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou definir um spawner, um código que vai estar a instanciar objetos de x em x tempo. Portanto, este spawner vai poder ser utilizado. Deixem-me só fechar isto aqui. Às vezes aparece este erro, é só porque eu mudei o ficheiro de pasta e o Visual Studio diz que ele desapareceu. Mas isto não quer dizer que o ficheiro tenha desaparecido, porque ele está aqui na mesma. Portanto, ele está aqui o atirar, está ali na mesma. Okay? Isto é o Visual Studio só baralhado porque eu mudei de sítio. Por exemplo, imaginem que vocês têm um jogo em que querem que os inimigos vão aparecendo ao longo do tempo, e então o ideal é termos um spawner que vai fazer isso mesmo. Portanto, no nosso caso, o spawner vai servir para instanciar o hambúrguer ou hambúrgueres, mas podia ser outra coisa qualquer. Aliás, se calhar o conceito do hambúrguer de dar vida não é uma boa ideia. E então, deixem ver o que é que nós temos aqui que nós podemos usar para.
Eu acho que havia aqui umas frutas na pasta da natureza, deixem lá ver. Há aqui milho, há aqui umas plantas. Ok. Flores. Pode ser se calhar um destes objetos. Bushberries, tem aquelas coisinhas vermelhas. Que vai ser o nosso spawner. E agora só temos que encontrar aqui umas coisas vermelhas para ele dar. Birch tree, bushberries, cactus não, common tree, flowers, plant, pine, rock. Tinha ideia que havia aqui. Será que é aqui na comida? Olha, podem ser estas cherries. Ok? Vão ser estas que vão dar a vida. Em vez de ser o hambúrguer, vão ser estas aqui. Pronto. Então na pasta food usei o cherry e na pasta natureza usei o bushberries 2, que é aquele que tem aquelas plantazinhas, aquelas coisinhas vermelhas. Pronto, este vai ser o nosso spawner e o que ele vai estar a spawnar então vai ser aquele de cherry. Então, o cherry vai ter que ter um collider, pode ser um sphere collider se calhar, porque ele até vai rebolar depois pelo nível e até vai ser engraçado vê-los a rebolar. Vamos ter que lhe dar um rigid body, porque senão ele não vai cair, porque nós queremos que faça um efeito assim de saltar. E vamos lhe dar então o código que nós tínhamos feito aqui, que era o recupera vida. Ok, vai recuperar vida. Vai ser só uma vez, portanto quando o player apanhar o berry ele vai desaparecer e vai ganhar 10 de vida quando o player apanhar isto. Ok, então vamos criar um prefab dele e agora vou apagá-lo aqui e vamos então aqui ao nosso spawner e vamos adicionar o script que vamos fazer. Eu vou-lhe chamar mesmo spawner. Ok, não é este. Onde é que ele ficou? Está ali. Pronto, spawner está aqui. O que é que nós vamos precisar então aqui do nosso spawner? Primeiro temos de definir mais uma vez o modelo. Public Game Object Prefab. Eu vou-lhe chamar só Prefab porque nós podemos instanciar aqui, com este script podemos instanciar inimigos, podemos instanciar outras coisas quaisquer, portanto vou-lhe chamar só Prefab. Depois vou definir o intervalo de quantos em quantos segundos é que ele vai estar a instanciar. Intervalo de spawn, inicialmente ponho 5 segundos, por exemplo. Depois vou indicar se ele vai ter um limite ou não. Esta variável aqui vai funcionar como um contador, ok? Se tiver menos 1, não tem limite. Se tiver 0, acabou. Se for maior que 0, vai fazendo uma contagem decrescente. É a contagem de spawns. Portanto, se nós quisermos, por exemplo, 5 spawns, pomos o limite em 5, ele vai fazer 5 spawns e depois para. Se tivermos em menos 1, ele nunca vai parar. Depois temos que indicar o ponto onde nós vamos spawnar. Mais uma vez, porque aquele modelo deve ter o ponto em baixo, exatamente, e nós temos de definir um ponto ali em cima. Depois, o que é que nós precisamos mais? Vamos precisar aqui de uma variável que não vai ser public, que vai ser o próximo spawn, que é o momento em que nós vamos spawnar outra vez. E a seguir, ali para o 2 e não sempre carga d'água. E a seguir precisamos da força que nós vamos dar ao objeto que vai ser spawnado, para darmos um efeitozinho assim de saltar. Então vamos criar aqui um vector 3. Eu vou-lhe chamar spawn force. Vai ser um novo vector 3. E se nós não quisermos que ele seja dado nenhuma força, fica 0, 0, 0. Depois nós no inspector vamos manipular e vamos dar outra força. E esta força vai ser random, para não cair sempre ao mesmo sítio. Portanto, uma vez vai para um lado, outra vez vai para o outro. Eu vou deixar só aqui compilar o nosso código. Pronto. E agora
Vou já preencher aqui, o que nós vamos spawnar é o Sherry. Aqui a força de spawnar eu vou pôr, por exemplo, 2 no X, 1 no Y e 2 no Z. Portanto, 1 no Y vai fazer com que ele vá para cima, 2 no X e no Z vai fazer com que ele vá para o lado. Mas nós vamos fazer um random para que esse valor seja uma vez negativo, outra vez positivo, do X e do Z. O intervalo de spawn pode ficar em 5. O limite de spawn, imaginemos que nós só queremos 3, vamos pôr aqui um 3. Agora falta-nos o ponto de spawn. Para isso vamos ter que clicar com o botão direito, criar um objeto vazio. Eu vou-lhe chamar ponto de spawn. E agora aqui no nosso arbusto eu vou colocá-lo ali em cima. Portanto, neste caso a nossa cereja vai aparecer ali e depois vai ser atirada para fora. O arbusto também vai precisar de um collider, que é para o player não o atravessar. Eu não quero que o player suba para cima dele, portanto eu vou-lhe pôr um box collider. Se nós puséssemos um sphere collider, ele é arredondado e o player provavelmente conseguia saltar para cima dele, eu não quero. Pronto, voltamos então aqui ao nosso spawner. Aliás, antes de continuar eu vou fazer já um prefab original. E vamos voltar ao nosso código. Já posso colapsar isto. Voltamos aqui ao Visual Studio. Então aqui, a primeira coisa que eu vou definir então é o próximo spawn. O próximo spawn vai ser o momento em que nós começamos o jogo, ou seja, o momento em que aquele objeto é instanciado no nível, em que entramos naquele nível, mais o intervalo de spawn. Portanto, se eu tenho de 5 em 5 segundos, eu não vou spawnar logo quando o jogo começa, vou spawnar passado 5 segundos e depois passado 5 segundos e por aí fora. Depois, aqui no update, a única coisa que eu vou querer fazer é se o tempo for for maior do que o próximo spawn, ou seja, se nós já chegamos ao momento em que temos que spawnar outra vez e o limite for diferente de 0, ou seja, se ainda temos coisas para spawnar, ou se tiver a menos 1 quer dizer que é ilimitado, então nós vamos fazer um novo spawn. Portanto, esta função não existe, vamos criá-la aqui em baixo. Void novo spawn. Pronto, o que é que nós temos aqui que fazer no novo spawn? Vamos ter que descontar, portanto limite menos menos, mas só fazemos isto se for o limite positivo. Portanto, se o limite for maior que 0 é que fazemos isto, porque se eu tiver menos 1 não vale a pena estar a descontar. Depois vamos definir já o próximo spawn. O próximo spawn vai ser igual o momento em que nós estamos mais o intervalo de spawn. A seguir vamos então spawnar o nosso objeto. Vamos fazer aqui, por exemplo, var GameObject igual a instantiate. Vamos instanciar o prefab na posição de spawn, que é o ponto spawn, ponto position, e sem rotação nenhuma, portanto quaternion identity. Pronto, agora eu quero dar uma força para o objeto ir para cima e depois quero dar uma rotação para ele não cair direito, para ele ir a rodar. E então eu vou calcular aqui com uma variável, vou calcular a direção. E para isso vou fazer um novo vector 3 e a direção vai ser qualquer coisa como isto. Isto pode ser um bocadinho complicado porque nós temos lá o spawn force. Spawn, como é que eu escrevi? Spawn force ponto x, portanto dá-nos a força no eixo do x, mas eu não quero que isto seja sempre positivo, quero umas vezes positivo, outras vezes negativo. E então na nossa classe utils, que eu já vos mostrei um dia destes, existe lá uma função que é random1 minus 1. Portanto, esta função vai nos devolver, vai sortear e vai devolver ou 1 ou menos 1. O que vai multiplicando com o x vai fazer com que fique positivo ou negativo. Eu não quero que isto seja feito no y, portanto no y vai ser só spawnForce.y, mas quero também no z. Portanto no z fica também spawnForce.z vezes utils.random. Pronto. E agora vou usar esta variável tanto para dar a força como para dar uma rotação ao meu objeto. Então vou fazer GameObject, getComponent, rigidBody, addForce
Portanto, esta é a função que nos permite manipular o rigid body, usando o motor de física. Vai ser a direção e o tipo de força que nós queremos. Eu quero um impulso. Portanto, existem vários tipos de força. No nosso caso, como nós só queremos um pequeno impulso no início, não queremos uma força que seja contínua, vai ser Force Mode Impulse. E a seguir, vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu podia fazer o cache, se calhar até faz mais sentido, desculpem lá. var RB, só para não estar a repetir isto aqui, eu vou cortar isto, colar, e assim uso aqui RB e RB. E agora vou adicionar não uma força, mas um torque. Um torque relativo à posição dele, portanto ao ponto dele, ao centro dele. Vai ser na direção e também vai ser no modo de força e impulso. Okay? Basicamente o que isto vai fazer é, esta linha adiciona a força, vai fazer com que ela vá para cima, ou vá para uma direção ou vai para outra. A segunda linha vai fazer com que ela vá nessa direção, mas com uma rotação. Portanto, o objeto não vai na posição original. E assim temos acho eu, um instanciar muito engraçado. Falta-nos aqui definir o ponto de spawn, pelos vistos. Eu acho que já o tinha criado, mas não o preenchi. Ok, ponto de spawn para ali. E agora vamos então testar, vou fazer o apply, antes que me esqueça. Portanto, de 5 em 5 segundos há de saltar uma cereja, umas cerejas aqui do nosso arbusto. Vamos ver. Aí está. Se calhar podemos até dar mais força, que elas vão rebolar para aquele lado. Estas já saíram para este lado, estão a ver? O random está a funcionar. Esta saiu para este lado. Pronto. Se calhar o que nós podemos fazer, se não quisermos que elas vão... Eu acho que elas irem a rebolar até é engraçado, porque obriga o player a andar à procura delas. Portanto, não me parece que seja muito mau. E foram 3, porque acho que eu tinha definido só como 3, se não me engano. Já agora para confirmar. Pois o limite agora chegou a 0, portanto parou de spawnar. E pronto, temos aqui um spawner. Nós depois podemos usar este código se quisermos spawnar inimigos, por exemplo, sendo que para spawnarmos inimigos, pomos aqui a spawn force tudo a 0, porque a partir de não queremos que eles apareçam assim, a serem atirados pelo ar, a voar. Pronto, em relação aos prefabs, no nosso jogo, para já era só isto que eu vos queria mostrar. Nós vamos utilizar mais os prefabs, mas para já era só isto que eu queria utilizar. Portanto, ficar com a ideia de que um prefab é um modelo de um objeto que nós podemos instanciar por código ou arrastar e criar cópias dele, e que para os criarmos temos que arrastar da hierarquia para uma pasta no nosso projeto. Portanto, vou só arrumar aqui o script do spawner na pasta dos scripts e vou guardar a minha cena. Não esquecer que nós estamos a trabalhar sempre na mesma cena, não interessa o nome dela. Nós depois, quando falarmos mais em pormenor das cenas, vamos criar mais níveis e mais cenas para o nosso jogo. Antes de terminar este vídeo, e porque estive a ver o vídeo, percebi-me que a minha imagem no vídeo estava a atrapalhar os valores que eu estava a definir, então eu vou voltar aqui a mostrar os valores. Estes são os valores que eu defini para o spawner, que acho que há bocadinho ficaram tapados. E já não me lembro se havia mais algum, mas acho que eram essencialmente estes aqui, e no player eram os valores do atirar. São estes aqui em baixo. Pronto. Outro aspecto também que eu queria falar antes de terminar era outra vantagem, outra funcionalidade associada aos prefabs, que é a possibilidade de nós exportarmos prefabs de um projeto para o outro. Na janela do project, se eu clicar com o botão direito, por exemplo aqui no meu player, eu posso escolher aqui a opção que diz Export Package, e isto vai fazer com que o Unity selecione todos os elementos que ele acha que são necessários para exportar aquele prefab. No meu caso, ele selecionou para aqui coisas que não são necessárias. Tem aqui, por exemplo, coisas relacionadas com as câmaras, tem pôs para aqui scripts que nunca mais acabam. Poderá haver aqui alguns scripts que tenham a ver com o Cinemachine, mas a partir de nós não precisamos nada de nenhum destes scripts. Portanto, eu vou desativar aqui.
mesmo aqui dos nossos scripts, estes também não são necessários. Aliás, sample sim, nada disto é necessário. Como eu estava a dizer, mesmo aqui dos nossos scripts para o player, o que ele tem é o atirar, tem o player move e tem o saúde. Portanto, normalmente o Unity costuma escolher corretamente estes dados, mas por alguma razão aqui não escolheu. Reparem que ele também selecionou aqui o prefab da pedra e os modelos que nós estamos a utilizar. Depois eu clico aqui em Export, eu podia ter exportado aquilo tudo, mas não era desnecessário. Dou um nome aqui ao ficheiro, ele fica com esta extensão, Unity Package. E depois para importar noutro projeto, eu posso simplesmente fazer mais uma vez botão direito, Import Custom Package. E depois vou à procura dele e importa. E ao importar vai aparecer esta janela. Neste caso ele avisa-me que já está tudo. Aquele package todo já faz parte do meu projeto, portanto não aparece cá nada, mas iam aparecer aqui outra vez selecionados os itens todos que eu podia importar. E se eu não quisesse algum daqueles, era só tirar o selecionado, portanto, tirar o check. E agora só para experimentar aqui com a pedra também, Export Package. Por alguma razão ele está para aqui a selecionar os scripts todos e é desnecessário. Mas pronto, nós também podemos exportar isto tudo assim, não havia problema de ir em scripts a mais, o problema poderia ser de ir em scripts a menos. Nós também podemos exportar, por exemplo, cenas. Eu posso chegar aqui e exportar esta cena. Sendo que quando nós exportamos as cenas ele tem que incluir tudo o que está dentro da cena, portanto se vocês repararem ele aqui inclui o modelo da torre, os catos, as rochas, para aí, tudo e mais alguma coisa que faz parte do modelo da cena, portanto, mas também é possível exportar só exportar uma cena e depois importá-la da mesma maneira para outro projeto.